Começando então a implementação do nosso problema. Aqui eu já preparei um Excel para a gente poder trabalhar. Eu transpus os valores dos parâmetros dos fatores de rendimento, já trouxe os valores dos tempos de processamento, demanda, o tempo disponível, enfim, aquelas restrições que já estavam definidas. Eu já digitei também valores para os limites mínimos e máximos. Então, os equipamentos têm que ter entre 0,2 e 3 metros cúbicos. Eu vou considerar de 1 a 5 equipamentos. As bateladas de 50 quilos até 1,5 toneladas. O tempo de ciclo, qualquer coisa entre 1 hora e 20 horas. Aqui no caso do B, eu sei que o meu pior tempo de ciclo seria 16 horas, né? Por esse B aqui é um pouquinho diferente do B que a gente acabou de ver no diagrama de Gantt, o A também é um pouquinho diferente. Então é claro que se eu tiver um equipamento de cada, eu vou ter um tempo de ciclo de 20 horas para o A e 16 horas para o B, mas aqui 20 e 16 está suficientemente perto. E o número de bateladas pode ser qualquer coisa entre 1 batelada e 1000 bateladas. Em verde estão as nossas células, que são variáveis. O volume de cada um dos estágios, o número de equipamentos de cada um dos estágios. Então essas aqui são as duas variáveis que, deixa eu colocar aqui as duas, tentar colocar um pouquinho do nosso problema também ao mesmo tempo. Então a gente tem na nossa lista de variáveis, a gente tinha duas variáveis que dependiam do número de estágios, então o número de equipamentos e o volume de cada estágio dependem dos estágios. E as outras variáveis, a quantidade de cada batelada, o tempo de ciclo e o número de bateladas, são variáveis que dependem dos produtos, por isso separado aqui dessa forma. Só que algumas restrições têm a ver com as combinações, têm a ver com todos os pares possíveis, e aí é nessa hora que vão aparecer essas tabelinhas aqui que estão não tem só uma dimensão, né? Tem duas dimensões, porque elas dependem de todas as etapas e todos os produtos, todas as etapas, assim por diante. Mas algumas restrições, por exemplo, a restrição de demanda é para cada produto. A restrição de tempo é o tempo total. Então, não é toda a restrição também que vai se repetir para algumas combinações. Vamos começar do final. A gente tem aqui embaixo o custo de cada uma das etapas e um custo total. Como é que era a nossa expressão do custo? A gente tinha alguma coisa do tipo 250 multiplicado por V elevado a 0,6. Só que aí eu tenho que somar para todos os estágios e eu tenho que lembrar de multiplicar o número de equipamentos também. Então, o somar para todos os estágios vai ser somar essa linha aqui. Esse total vai ser a soma dos três anteriores. Muito bem. Mas quem são os três anteriores? Bom, o custo da parte de mistura, ele vai ser o volume da parte de mistura elevado a 0,6. Deixa eu só trocar a ordem aqui que eu escrevi, porque lá a gente tinha escrito isso aqui como sendo primeiro o número de equipamentos, né? Então, o número de equipamentos multiplicado por 250, multiplicado pelo volume elevado a 0,6. Claro que a multiplicação comuta, é só para manter o mesmo padrão que estava no slide. E repetir também o mesmo aqui para o E5 e para o F5, manter a mesma coisa para cada um dos estágios. Bom, claro que está tudo zerado, só para a gente fazer um teste. Se eu tenho um volume de 1 e um equipamento, eu vou ter um custo de 250, evidentemente, custo total de 250. Vou inicializar todo mundo com 1, só para já ir ajudando o nosso solver, na hora que a gente for resolver as coisas. Vamos então às restrições. A nossa primeira restrição a ser implementada é essa restrição aqui, o volume de cada estágio tem que ser maior ou igual ao rendimento, que tem a ver com os produtos, vezes a quantidade daquela batelada. Então eu posso pensar no que está sendo aqui do lado direito, esse produto do rendimento pela quantidade, como sendo um volume necessário. O volume necessário para cada parzinho. Então esse volume necessário daqui é o rendimento que está aqui em cima, rendimento multiplicado pela quantidade do A.
E aí eu posso fixar isso aqui na coluna, porque vai ser sempre o mesmo, isso, vai ser sempre a mesma coluna. E aí, arrastando isso aqui, só colocar um valor para a gente visualizar. Então, se eu tiver uma batelada de 1 tonelada, eu vou precisar de 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos e 4 metros cúbicos. E a coisa semelhante para o B, aqui eu posso arrastar isso aqui para baixo, né? E aí, se eu tenho meia tonelada de B, eu precisaria de 2, 3 e 1,5. Bom, isso aqui é uma variável auxiliar, né? Na nossa legenda aqui a gente está tratando em azul as variáveis auxiliares, mas eu preciso relacionar com os volumes. Então vamos fazer, aqui, esse é um problema que tem um número relativamente grande de restrições, então a gente vai fazer de pouquinho em pouquinho, a gente vai mexer um pouquinho aqui na planilha e adicionando algumas coisas no solver. O que a gente já adicionou, que era a função objetivo, eu quero minimizar essa célula que está aqui, minimizar, eu vou alterar quem? Eu vou alterar essas 6, e eu também vou alterar, aqui ponto e vírgula, se eu não me engano, isso, ponto e vírgula para fazer um segundo conjuntinho. Se eu segurasse o Ctrl, né, também dá para selecionar 2 ranges ao mesmo tempo. Então, do D4 até o F5 e também do D8 até o D13. Essas são as minhas variáveis. E aí eu tenho uma restrição em relação ao volume. Eu vou ter que esses volumes necessários, eles têm que ser menores ou iguais aos volumes a serem determinados para os equipamentos. E isso vale para o produto A, que foi o que eu fiz aqui primeiro, do C16 ao E16. E isso vale para o produto B. Então, esses 3 volumes aqui têm que ser menores ou iguais a esses 3 volumes de cá. Ok? Por enquanto é isso. Então, era essa parte. O volume necessário a esse produto tem que ser menor ou igual ao volume, a variável volume. O Vzão é a variável volume. O volume necessário menor ou igual ao volume. Sempre conferindo se a gente não trocou esses sinais, porque é bem comum fazer alguma besteira nessa hora de confundir para que lado está a desigualdade. Próxima restrição é alguma coisa parecida. Eu vou ter um tempo de ciclo e para cada parzinho entre produto e período, esse produto tem que ser maior do que o tempo de processamento. Então, para o A, eu vou ter o tempo de ciclo do A, também eu vou fixar a coluna, e multiplicar pelo número de equipamentos. O número de equipamentos multiplicado por esse aqui. Isso. Então vamos considerar um tempo de ciclo do A de 10 horas, por exemplo. As coisas não vão fazer muito sentido, né? Porque na hora que eu arrastar isso aqui, eu teria 10 horas para todo mundo, e aí eu vou ter que impor que essas células que estão calculadas, que são esse lado aqui, que isso aqui seja maior ou igual a esse tempo de processamento, e o jeito que o solver vai fazer para resolver isso, na verdade, vai ser mudar aqui, vai ser colocar um segundo reator, por isso que esse produto vai dar 20, e aí as coisas funcionariam, tá? Então, se eu tivesse um tempo de ciclo de 10, eu precisaria mudar o número de equipamentos. A gente pode pensar, ou fixar um, cálculo outro, ou fixa o outro, cálculo um. Por enquanto, a gente está só pensando, a gente não está fazendo nada, não está resolvendo, né? Só entendendo. E alguma coisa análoga para o B, posso arrastar esse aqui. Então, para o B, se eu tenho o tempo de ciclo do B de, sei lá, 8 horas, eu arrastei errado. Eu arrastei errado porque, claramente, aqui era D5, né? Aqui tem que ser o número de equipamentos, eu não tinha fixado. Então, não podia arrastar. Não podia arrastar. Agora sim, também o tempo de ciclo do B tem que ser maior ou igual a esses tempos de processamento. Então, alguma coisa parecida. Eu vou adicionar uma restrição em que essa quantidade, essas 6 quantidades que eu calculei, tem que ser maiores ou iguais aos tempos de processamento, ao parâmetro que está do lado de cá. Ok. Fechando o solver por enquanto.
A gente já implementou a restrição do volume, a restrição do tempo de ciclo, restrição da demanda. O produto do número de bateladas pela quantidade tem que ser igual à demanda. Então, esse atendimento da demanda tem que ser quantidade de uma batelada pelo número de bateladas. E a mesma coisa para o A e para o B. Então, se eu tenho uma batelada, a cada batelada do A tem um tamanho de 1 tonelada e eu preciso de 200, eu precisaria de 200 bateladas para o A. E aqui a demanda do B é metade, né? Então eu precisaria também de 200 bateladas do B para atender essa demanda. Vamos colocar restrição para isso. Eu tenho que essas duas células, essas demandas, têm que ser exatamente iguais a essas duas. Ok. Para a demanda é isso. Agora para o tempo de ciclo. Eu preciso calcular quanto que é o tempo gasto. Número de bateladas pelo tempo de ciclo. E aí somar todos os produtos. Então o tempo de produção seria o tempo do ciclo do A multiplicado pelo número de bateladas do A, mais o tempo de ciclo do B, multiplicado pelo número de bateladas do B. Claro que a gente poderia usar o nosso amigo somar produto aqui também, né? Somar produto dessas duas com essas duas. Ia dar a mesma coisa. E esse tempo de produção tem que ser menor ou igual ao nosso tempo disponível. Então a nossa restrição é que esse tempo, que por enquanto é 3.600, com os valores que eu chutei, tem que ser menor ou igual a 6.000 horas que eu tenho disponíveis para produzir. Ok, então essas... aqui eu estou com 4... Desculpa. Aqui eu estou com 5 restrições, porque essa restrição do volume eu tive que escrever 2 vezes separado, mas essas 5 restrições para o solver correspondem às 4 restrições que a gente tem aqui. Só que a gente também tem as restrições de limite. A gente tem limites mínimos e máximos para todas as variáveis envolvidas. Então vamos colocar essas restrições de limites mínimos e máximos. Eu vou ter que todos os volumes, eles têm que ser maiores ou iguais ao mínimo. O limite mínimo, então o volume é maior ou igual ao limite inferior. Eu vou ter que todos os volumes são menores ou iguais ao máximo. Eu podia já ter feito todo mundo de uma vez, essas 6 de uma vez, mas eu vou fazer mais separado só para tomar cuidado com esses sinais. Então, as variáveis têm que ser maiores ou iguais ao limite mínimo, limite inferior, e essas variáveis do número de equipamentos têm que ser menores ou iguais, tá certo? Ao limite superior. Se você confunde, se você coloca o superior menor do que o inferior, o Excel dá um erro e fala que não tem como satisfazer isso, mas é só na hora que você manda rodar. E aí às vezes fica um pouco confuso de qual variável que você inverteu, limite mínimo e máximo. Então sempre tomar cuidado com essa hora de definir esses limites. Aqui eu vou fazer tudo de uma vez. Eu tenho que todas essas 6 variáveis são maiores ou iguais ao meu limite inferior. E todas essas 6 variáveis são menores ou iguais ao limite superior. Ok. Beleza, fizemos até aqui. Eu vou salvar só para a gente, vai que dá algum problema, a gente está coberto. Vamos falar das variáveis inteiras agora. A gente tem o número de bateladas como variáveis inteiras e o número de equipamentos como variáveis inteiras. Então eu quero selecionar esses 3 números de equipamentos e falar que eles são do tipo inteiro. Eu vou dar um OK aqui. Eu vou ter uma outra restrição, eu poderia clicar no adicionar, mas eu vou dar um OK primeiro, para mostrar para vocês uma coisa que acontece quando a gente tem variáveis inteiras, que é, se eu vier tentar editar essa restrição aqui do número inteiro, e, ops, o solver rodou, eu não queria que ele tivesse calculado, eu só queria editar isso aqui, alterar, então, se eu tentar clicar aqui, lembra que eu tinha clicado nessa setinha para baixo e clicado no inteiro.
Se eu tentar clicar aqui se eu deixar o meu cursor aqui no número inteiro e der um OK, ele vai me dar um erro, apesar de que foi ele mesmo que escreveu essa restrição desse jeito. Porque ele está tentando interpretar o que está aqui do lado direito como se fosse uma célula do Excel, e obviamente não faz sentido. Então, sempre a gente clica aqui no inteiro, e a gente vai embora, a gente dá o OK quando está o inteiro selecionado, aí sim a gente consegue prosseguir. E eu tenho também o meu número de bateladas como uma variável inteira. Então aqui eu posso adicionar uma restrição em que essas duas variáveis, o número de bateladas, tem que ser igual, não, tem que ser um número inteiro. E OK. Então esse foi o nosso problema de otimização como um todo. Percebo que ele já tem um número relativamente grande de restrições, não é simples de manter o cálculo do que está acontecendo. Nesse caso não faz nenhuma diferença se a gente marca ou não essa alternativa, porque todas as nossas variáveis estão restritas, mas de fato elas são não negativas, então podemos manter com isso. A gente vai continuar com o gradiente reduzido não linear, não tem muita... Poderia usar o método evolucionário, mas não tem muita... claramente não poderia usar o LP. E é isso. A gente pode tentar resolver o problema desse jeito e ver o que acontece. E aí o solver me disse que achou uma solução de número inteiro, dentro dessa tolerância, e a nossa solução está por aqui. Então ele achou uma solução que tem 2 equipamentos de mistura, 2 equipamentos de reação e 1 equipamento de separação. O tamanho das bateladas é praticamente 600 toneladas e 300 toneladas. O tempo de ciclo faz sentido, né? Porque se eu tenho 2 equipamentos de mistura e 2 de reação, eu vou ter 10 horas para fazer o A e 8 horas para fazer o ciclo do B. O número de bateladas 334 e 332 para cravar essas demandas. Os volumes necessários, aqui eu tenho que o volume de fato dos equipamentos é um pouquinho, se eu mostrar a outra casa aqui, a gente vai ver que em algum ponto ele precisa do 1.81, por isso que ele ficou aqui, os outros estão em 2.4. Sobraram ainda 4 horas para fazer, do nosso tempo total, sobraram 4 horas, e aí eu tive um custo desse valor, eu vou deixar ele anotado aqui embaixo, 1.694,52. Foi uma primeira solução que a gente obteve. Se vocês forem olhar ou no livro do Bigler e do Grossman ou no livro do Gucci, em ambos eles fazem uma simplificação desse problema para tentar se livrar dessa não linearidade que era mais desagradável, né, aquela não linearidade essa aqui, de ter produtos do número de batelada por variáveis contínuas. Eles consideram o que acontece se a gente relaxasse essa restrição de que esse número de bateladas tem que ser inteiro. Então, ambos resolvem o problema, na verdade, sem essa restrição aqui, que o D12 até D13 são números inteiros. Eu vou excluir essa restrição e mandar resolver novamente. E aí é aquela velha história de que se a gente tem menos restrições, a nossa função objetivo não vai piorar. Ela pode não melhorar, mas certamente ela não vai piorar, e é isso que está acontecendo. A gente consegue ganhar aqui, o nosso custo baixou em 3.2 ponto alguma coisa, quase 3, mas às custas de que esse número de batelada agora está uma quantidade fracionária, que não faz sentido na prática, uma ligeira mudança no tamanho dos equipamentos, né? Então você poderia dimensionar a sua planta com 1.2, 1.8, 2.24, mas aí ia sobrar um pouquinho, ou ia faltar tempo, ou ia faltar produto, enfim, ia faltar para um lado ou para o outro, e aí é o nosso lado de interpretação da solução, do que a gente pode fazer de como que você vai implementar isso de verdade. Você consegue construir um reator que tem exatamente qualquer volume, ou também será que essa variável de volume também não é uma variável um pouco discreta e que você não vai conseguir comprar exatamente de qualquer tamanho? Por conta dessas considerações de ordem prática, de diâmetro de tubulação, por exemplo, também acontece bastante,
Às vezes a gente resolve algumas variáveis como contínuas, mas sendo que no fundo elas só vão poder ser implementadas de forma discreta, mas resolver com variável contínua é sempre mais tranquilo. Enfim, se der para ser rigoroso e ainda ter uma solução, melhor, mas tem que saber esse balanço. Então a gente poderia ter uma função objetiva desse valor de 1,91 e 97. A gente não falou muito em relação ao chute inicial aqui. Se a gente tivesse chutado inicialmente tudo em zero, porque a primeira vez que eu já rodei com uma solução que eu preenchi. Eu fui preenchendo valores para conferir as células que eu estava colocando as fórmulas. Se eu tivesse colocado tudo zero e mandasse resolver o problema desse jeito, ele me daria o mesmo 1,91 e 97. Então, nesse caso, mesmo com um chute inicial igual a zero, um chute inicial que não é bom, que a gente deveria evitar na maioria dos casos, mas, curiosamente, nesse problema que é um problema difícil, é um problema misto inteiro não linear, mas o solver consegue, mesmo a partir do zero, encontrar essa solução. O que é curioso em relação a esse chute inicial é que se eu fizesse uma coisa que eu não, para falar a verdade, eu não sei o que foi de pouquinho diferente que eu fiz quando eu estava preparando esse exercício. Eu não sei se foi a ordem das equações que eu escrevi, ou se foi a ordem das multiplicações. Eu realmente não investiguei qual foi o detalhe que está fazendo isso acontecer. Mas esse arquivo aqui mudou de nome, né? Então, esse era o que eu... Desculpa, esse exercício é o que a gente estava trabalhando até agora. O síntese da planta era o que eu fiz os meus rascunhos, então esse aqui era o meu rascunho, e é o mesmo problema, tá? Só que escrito numa outra sequência, escrito com outra ordem, e se eu mando resolver a partir do zero, ele me dá essa solução de 1797 e 16. Então, existe também uma outra solução, 1797.16, e é muito curioso porque ele me deu esse 1797.16 com outros tamanhos, né, outros tempos de ciclo, com outras quantidades de equipamentos maiores, menos equipamentos, mas equipamentos maiores. Só que o que eu realmente não consigo explicar é que eu chuto tudo do zero, mando rodar, e ele me dá o 1694 que a gente tinha antes, mas se eu chuto tudo do zero de novo, é a mesma planilha, eu só estou apagando e chutando de novo. E chutando do zero, chutando do mesmo jeito. E ele fica oscilando entre uma solução do 1694 e um 797. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo nos bastidores aqui, que ele está indo para uma solução ou para outra, apesar de ser o mesmo chute inicial das células que a gente está fazendo. Enfim, se você tem um problema não linear, sempre tome muito cuidado com o seu chute inicial, rode mais de uma vez, rode com mais de um chute inicial. Coisas estranhas podem acontecer, podem não acontecer também, como a gente viu que da segunda vez que eu reescrevi essas mesmas equações, não aconteceram. Em geral, a gente não entra muito nesse detalhe você teria que cavucar nos detalhes do algoritmo, e a gente não tem nem acesso, né? No caso do solver, a gente não tem nem a formulação completa do que está acontecendo. Pode ser algum truquezinho de implementação que eles estão fazendo, que pode pegar algum chute inicial, alguma mistura de chutes iniciais, com alguma coisa que já está na memória do computador, e com isso pode acontecer um comportamento oscilatório desse, que é um pouco surpreendente. Mas, em todo caso, dá para resolver o problema, seja de um jeito, seja do outro. Talvez você pare numa solução subótima, mas isso você nunca vai saber, só com uma rodada você nunca vai saber. Então, se você rodou e deu uma solução dessa do tipo 1797, você pode desconfiar e falar, mas sei lá, e se eu tentar induzir ele a me dar uma outra solução? Se eu tentar começar com 2 equipamentos de cada e mandar rodar isso aqui de novo, será que ele não consegue me achar uma solução melhor? E aqui ele me achou ainda uma terceira solução, esse 1692, a gente não tinha visto ainda como solução. É isso, a gente tem múltiplas soluções, e não é o único jeito, mas em geral é o jeito mais prático para você saber, para você escolher uma delas, é você chutar a partir de várias condições iniciais diferentes e escolher aquele cenário em que as coisas aconteceram da melhor forma, sempre tomando cuidado para guardar o seu progresso e saber qual foi o teu chute inicial, porque no solver é bem fácil de você se perder também nesse caminho de resolução.
É isso.